Poxa, eu quero me tornar superavitário. Então, será que é só eu parar de gastar? E eu preciso te dizer que não é parar de gastar. Sabe o que acontece? Consumo, ele é muito importante para a gente conseguir viver uma vida boa. Deixa eu te explicar isso. Hoje em dia, como é que funciona a nossa sociedade moderna, a nossa sociedade atual? Você precisa ter dinheiro para comprar tudo que você usa na sua vida, vamos pôr assim, né? Você precisa ter dinheiro para comprar remédios, você precisa ter dinheiro para comprar alimentos, você precisa ter dinheiro para comprar roupa, transporte, segurança, educação, você precisa de dinheiro para comprar absolutamente tudo, né? Essa que é a história do mundo moderno, né? O mundo moderno, ele precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro para conseguir fazer as compras, para conseguir comprar tudo que você precisa, beleza? Então, quando alguém pensa, né? Bom, eu vou me tornar superavitário, como é que é isso? É só eu não gastar. Quando ela fala isso, invariavelmente, o que começa a acontecer? Começa a acontecer a falta de gastos em coisas que são fundamentais. Então é muito comum, eu ajudo pessoas a saírem das dívidas e aumentarem a renda em 90 dias. Todos os dias eu faço isso, tá? Todos os dias eu tô ajudando pessoas a saírem das dívidas e aumentar a renda em 90 dias. Então, um raciocínio muito comum é as pessoas falarem assim, cara, então eu preciso economizar. Mas esse economizar é genérico. O que ela coloca na cabeça? Eu não posso gastar com nada, porque eu tenho os meus boletos, eu tenho cartão de crédito, eu tenho condomínio, eu tenho pensão, eu tenho uma série de coisas ali que eu tenho que pagar e não está me sobrando dinheiro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso economizar em tudo. E a pessoa começa a colocar na cabeça que ela precisa guardar o dinheiro. Só qual que é o problema? O problema é que quando você pensa desta maneira, você não consegue guardar. Ao contrário, você começa a gastar mais em outras coisas. Quando uma pessoa está num desequilíbrio financeiro, tipo assim, ó, o cartão de crédito vem, ela não consegue pagar, daí ela paga um cartão com outro, ela vai, enfim, né, vai entrando no que a gente chama de bola de neve das dívidas. Quando a pessoa tá nessa situação, o que é muito comum que ela faça? Ela sabe que ela tem um problema financeiro, ela sabe que ela não tá conseguindo pagar as contas, mas ela se fixa em uma coisa só: eu vou manter os meus boletos em dia. Nesse momento, o que acontece? A pessoa não consegue, ela não tem domínio das finanças, ela não sabe exatamente quanto que ela tá gastando, ela só sabe que as faturas estão vindo, os boletos estão vindo e ela precisa pagar. Ela só sabe isso. Ela entra numa frequência mental que ela fala assim, cara, eu preciso dar conta desses pagamentos aqui, eu preciso dar conta desses boletos aqui. E nessa frequência mental, o foco passa a ser, eu preciso pagar os meus boletos em dia. Quando você tá com esse foco, você não tá sabendo exatamente no que você tá gastando. Então, embora na sua cabeça tenha lá a ideia, tipo, não tem jeito, eu preciso economizar. Embora na sua cabeça tenha isso, ela não sabe exatamente como fazer isso, e quando você for olhar, ou ela mesma for olhar para as contas dela no mercado, quando ela for olhar para as contas dela, sei lá, em lazer, hobbies, quando for olhar, talvez em viagens, tudo tá meio descasado, tudo tá meio fora do que deveria ser. Por quê? Porque nesses gastos especificamente, com mercado, com viagem, né, com essas coisas assim, a pessoa fala, poxa, eu preciso economizar, mas pelo menos eu tô comendo bem. Eu preciso economizar, mas pelo menos de vez em quando eu preciso salvar dinheiro para alguma viagenzinha. Ela fica sem critério. Então, olha só, o raciocínio de eu preciso economizar, eu não posso gastar com nada, ele nem sempre te ajuda. Ao contrário, às vezes ele te atrapalha, porque ele faz você perder a referência. Tá, eu tô economizando. Na tua cabeça você acha que tá economizando, mas na realidade o que tá acontecendo é que você tá sem critério nenhum e você acaba até gastando mais em algumas categorias. Isso é um resultado natural que acontece. Um outro resultado natural que acontece é assim, ó. E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e nesse canal eu sempre trago vídeos que falem sobre finanças e investimento. Se você quiser aprender a sair das dívidas, organizar suas finanças, aumentar a sua renda e investir, ó, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Mas mais do que isso, comenta aqui no vídeo como é que isso tudo que eu tô te mostrando aqui faz sentido com a sua vida, tá bom? Vamos pro vídeo. A pessoa fala assim, cara, eu preciso economizar. E aí ela faz exatamente isso, ela vai começar a economizar, tipo, não gastar. Não gastar com roupa, não gastar no mercado, não gastar com saúde, não gastar com alimentação. Ela começa a fazer uma economia muito grande, ela começa a economizar muito grande, não gastar com educação, não gastar com lazer. O resultado disso é que a pessoa consome menos. Consumindo menos, o que acontece com ela? Conseguir pagar as contas em dia
se transforma em viver uma vida de escassez, de que eu não posso fazer absolutamente nada. Eu tenho que pagar meu carro, eu tenho que pagar minha casa, eu tenho que pagar o boleto do cartão, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, então eu não posso fazer absolutamente nada. Eu preciso economizar, eu não tenho como gastar com nada, então eu vou justamente para economia em coisas fundamentais para mim. E isto acaba não sendo útil por quê? Porque quando você faz economias de consumos, tipo economia de consumo no mercado, economia de consumo, sei lá, em educação, por exemplo, o que acontece é que você acaba perdendo um pouquinho do que a gente chama de competitividade. Olha só, deixa eu fazer um parênteses aqui. Uma das coisas que você sempre tem que fazer na sua vida financeira é aumentar a sua renda. Mas, Rodrigo, como assim? É efetivamente assim. Você sempre tem que estar numa trajetória de alta, de aumento da sua renda. Se você tem 20 anos, você tem uma renda X. Você passou para 21 anos, a tua renda tem que ser X mais tantos por cento. Com 22, 23, todo ano a sua renda tem que aumentar. Não só aumentar aquele aumento normal lá que vem do empregador ou do sindicato. Não, isso, a tua renda tem que aumentar todos os anos. Por que isso tem que acontecer? Porque a gente vive numa economia chamada capitalismo. Nesse modelo, o que acontece? Você tem uma coisa chamada o acúmulo de capital. Querendo ou não, o capital vai se acumular na mão de alguém. Alguém vai começar a acumular capital. Esse acúmulo do capital é decorrente de uma competição. A competição por cliente, a competição por venda, a competição por salário, a competição por contrato. É uma competição, tá rolando uma competição. Essa competição nem sempre é justa, porque quem tem mais capital acaba conseguindo ter mais. Se eu tenho mais, eu tenho mais. Eu consigo juntar mais. Se eu tenho quase nada, eu junto quase nada. Então, nessa competição, você precisa aumentar a sua renda. Por quê? Porque é inerente a esse modelo econômico a necessidade de competir, de ter mais recursos, de ter mais dinheiro, de ter mais capital. Só que quando você fica endividado, que você diminui o seu consumo, na medida que você reduz o seu consumo, você vive numa ilha de limitações, de escassez. Essa ilha de escassez faz o que com você? Faz você perder a sua capacidade de competir, porque você foca agora em cada vez tentar segurar mais o pouco de dinheiro que vem para você. Mas como você não está competindo e a sua renda não está aumentando, qual que é a sensação que você tem? Que é cada vez mais difícil segurar. Por quê? Porque as coisas vão aumentando de preço. Tudo vai ficando mais caro. Então, os seus boletos, o boleto do mercado, o boleto da luz, o boleto da água, do condomínio, tudo vai aumentando. E como você não está competindo por renda, o que acontece com você vai ficando cada vez mais difícil segurar o dinheiro. Então, quando você olha, você tem um tênis lá que você usa faz 4 anos, você tem uma calça que você usa faz 10 anos. Por quê? Porque você não está podendo nem trocar o seu guarda-roupa porque você está economizando o máximo possível. Economizando em quê? Em coisas fundamentais. Vestimenta, alimentação, saúde, educação. Você está economizando nisso. E isso está te impedindo de competir por mais renda. Então percebe, são 2 caminhos que eu estou te mostrando até agora aqui, né? A pessoa que está em desequilíbrio financeiro, que acaba ficando endividada, ela põe na cabeça e fala assim, cara, eu preciso economizar. Quando ela coloca na cabeça ela precisa economizar, acaba desequilibrando alguns gastos, ela acaba gastando mais em algumas coisas, em coisas que ela não deveria, porque ela nem está percebendo, ela só está preocupada em manter os boletos em dia, então ela está gastando em coisas que ela não deveria. Uma linha. A segunda linha é a pessoa que fala, não, eu preciso economizar mesmo e eu vou fechar aqui, eu não vou fazer nada, eu não vou gastar com nada. Eu não vou, agora tá um calorão aqui, pelo menos na cidade onde eu moro, né? Fala assim, ó, eu não vou comprar nenhum ar-condicionado, eu não posso, a minha vida não é essa, eu preciso guardar dinheiro para manter os meus boletos em dia, o boleto da casa, o boleto do carro, o boleto do cartão, o boleto disso, o boleto daquilo. Essa situação, isso cria um aprisionamento no problema da escassez, no problema de estar endividado, de ser uma pessoa com dívidas. Esse aprisionamento faz você viver uma vida que é sempre uma vida limitada. Você não tem conhecimento, então você não consegue ganhar mais. Você não tem uma habilidade valiosa que as pessoas valorizem e aí você não consegue ganhar mais. Eu não consigo nada disso porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada para vender do ponto de vista competitivo, né, do capitalismo. Por quê? Porque você está segurando os seus consumos, você está segurando os seus gastos, você está trocando coisas que fariam você andar para frente por uma coisa que faz você andar para trás, que é boletos, né? Pagar os boletos lá, ter todos os boletos pagos é a missão da sua vida.